foi feita uma pesquisa sobre isso, que 95% das pessoas que no começo ali de janeiro tomam decisões, 95% dessas pessoas, elas não chegam à metade do mês. E é um número muito expressivo. É o tipo de pessoa que ela tem como hábito da vida começar e parar. É o tipo de pessoa que a tomada de decisão para ela não é o problema. Mas permanecer com aquela decisão que é o desafio. Fazer parte de algo tão grande. Pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Poderíamos, meu Pai, estar em qualquer lugar, mas decidimos, Senhor, priorizá-lo, decidimos buscá-lo, pois sabemos, Senhor, que isso ninguém arranca de nós. Cada tempo investido, cada momento, cada oração, cada jejum, cada dia, cada madrugada, meu Deus, isso produz resultados poderosos para nós, Senhor. Isso produz milagres, produz curas, transformações. E é por isso que nós estamos aqui. Porque, meu Deus, uma fé nos move. Uma fé, Senhor, nos fortalece. Uma fé nos leva, meu Pai, a romper, Senhor. A romper com o cansaço, a romper com a fadiga, a romper com tudo aquilo que vem para travar e para atrasar nossa vida. Eis-nos aqui. Meu Deus, eu peço a Tua presença, a Tua bênção. Meu Deus, tome as nossas vidas, Senhor. Nos dê visão, nos dê clareza, nos dê discernimento, Senhor. Meu Pai, nos ajuda a enxergar, nos ajuda a discernir. Porque, meu Deus, nós sabemos que aonde não há visão, o povo perece. Sem discernimento, meu Pai, nós vamos fracassar. Nós vamos, meu Deus, retroceder. Então eu peço, tem misericórdia. Meu Deus, e derrama sobre nós, Senhor, visão, sabedoria, discernimento, entendimento, para que possamos avançar e romper diariamente, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, nós estamos chegando à reta final de mais um ano. Mais um ano, Senhor. E o Senhor tem mandado palavras para nós. Meu Deus, nos levando a um posicionamento firme. Nos levando, Senhor, a tomar decisões ainda esse ano. Em vez de deixar passar, ignorar. Ó meu Deus, quantas pessoas, Senhor, que têm ignorado, meu Pai, o que tem vivido, tem ignorado, Senhor, as dores, tem ignorado, como se isso fosse resolver lá na frente. Nós sabemos que não é assim que, meu Deus, que se resolve. Mas é lidando, Senhor, com cada situação, é se posicionando, meu Deus, é se mantendo firme. Então, Senhor, que cada um de nós possamos ter clareza e discernimento, Senhor. Porque se tem áreas da nossa vida que ainda nós não lidamos, que ainda nós não resolvemos, o Senhor nos dá graça para que possamos resolver. O Senhor nos dá graça para que possamos lidar com aquilo. Então, meu Deus, que não seja diferente disso, Senhor. Que a palavra possa ecoar no nosso coração, nos transformando de dentro para fora, mudando a nossa mente, mudando, meu Pai, a nossa visão, mudando nosso caráter, e nos levando, meu Deus, a rompimentos maiores, Senhor. Nos levando a crescer, a avançar, a frutificar, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós tomamos posse, Senhor, que tudo que nós colocamos nesse projeto, que nós não vamos levar para 2026, eu tomo posse, meu Deus, que assim será, Senhor. Nós não vamos levar adiante essas situações, meu Pai, que por muitas vezes, ou por anos, meu Deus, envergonhou pessoas, humilhou, Senhor. Meu Pai, levou ela a um resultado pequeno, miserável, mas que em nome de Jesus, essas situações definitivamente, que elas possam cair por terra, Senhor. E que nunca mais, que esses problemas, meu Deus, que ela hoje está vendo, que nunca mais ela possa ver esses problemas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos e tomamos posse, meu Pai, do Teu agir, do Teu mover. É tempo de vitórias, é tempo, meu Pai, de nós alcançarmos níveis maiores. É tempo, Senhor, do vinho novo ser jorrado e derramado sobre a nossa vida. Porque como diz a Tua palavra, Senhor, que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Meu Deus, e nós estamos aí
na reta final de mais um ano, Senhor. 9 dias e o ano cessa, termina. 2025 nós nunca mais o veremos, meu Pai, e é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, guerreando, lutando, meu Deus, orando, buscando, porque nós não queremos terminar do mesmo jeito, não queremos ver as mesmas coisas, não, Senhor, tem que mudar. E a sua palavra nos garante, Senhor, que tudo é possível aquele que crê, e nós cremos, meu Deus, que nós não vamos terminar o ano desse jeito, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu abençoo cada um, eu consagro a direção dessa reunião, Senhor. Eu peço, meu Deus, a tua bênção, eu peço a tua unção, eu peço, meu Deus, a tua presença aqui, Senhor. Até porque não faz sentido nenhum estarmos aqui se a sua presença não estiver, se o Senhor não conduzir, então conduza. Livra-me, meu Deus, de qualquer tipo de interpretação humana. Tem misericórdia de nós, Senhor. Esteja conosco. Muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Está ligado à sua vitória? Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Isso, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025, diga a unção do vinho novo, está sobre a minha vida, diga esses últimos dias, eu vou viver, diga o que eu não vivi até aqui, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Boa noite a todos. Total de 2 pessoas responderam. Boa noite a todos. Agora foi. Que Deus abençoe cada um. Que tenhamos aí uma noite, mais uma casa firme, de muitas definições. Ainda no domingo, a bispa na abertura trouxe uma palavra tão poderosa e tão importante, e falou sobre assuntos ali extremamente relevantes. E é muito importante nós entendermos que a vida é feita de escolhas. Por mais que é um assunto que a gente bate bastante, mas muitas vezes parece que não entra como verdade, como revelação. A tendência das pessoas, que é o que a gente vê, é ignorar a realidade. Ignorar a realidade nunca foi e nunca será a solução. A solução é enfrentar como? Se posicionando, cumprindo com ordem simples, fazendo o que o Senhor tem pedido para cada um de nós. Porque quantas pessoas que insistem em colocar as coisas para debaixo do tapete, como se isso fosse resolver, como se isso fosse ajudar, como se isso fosse se organizar sozinho. E a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Por isso que a palavra vem e ela nos leva não apenas a tomar decisões. Porque tomar decisões é importante? Óbvio que sim. Mas é muito mais importante manter as decisões. E esse tem sido o problema de muitas pessoas. De manter cada decisão que vai tomando ao longo da vida. É sempre muito fácil a gente começar qualquer coisa. É muito fácil. Começa um curso, começa uma dieta, começa um exercício, começa várias coisas. Mas o que nos leva a ter êxito é a continuidade. É manter fazendo, manter aquela decisão que foi tomada lá atrás. Ainda no domingo a bispa disse algo que é comprovado, que foi feita uma pesquisa sobre isso, que 95% das pessoas que no começo ali de janeiro tomam decisões, 95% das pessoas elas não chegam à metade do mês. E é um número muito expressivo. É o tipo de pessoa que ela tem como hábito da vida começar e parar. É o tipo de pessoa que a tomada de decisão para ela não é o problema. Mas permanecer com aquela decisão que é o desafio. Então, olha que triste realidade. 95% das pessoas, elas param. Elas teve até o impulso, a boa decisão, a boa escolha, mas não consegue permanecer naquilo.
toda grande vida, todo grande resultado, por detrás de tudo isso, ali tem escolhas diárias que são feitas. Tem decisões que foram tomadas e mantidas. Ainda logo, a gente sempre prega, né, em dezembro sobre Josafá, e na primeira casa firme desse mês, eu trouxe aqui as decisões que Josafá foi tomando para levar ele a uma grande vida, que trouxe a ele um resultado poderoso, que trouxe à nação uma grande vitória. E ali nós vamos vendo decisões que foram fundamentais para ter um resultado, para viver a grande vida que ele viveu. E aí eu trouxe aqui, 2 Crônicas 20, eu só vou ler nesse contexto de Josafá só 3 versículos. 2 Crônicas 20, 25 diz assim, ó, que é o finalzinho ali, né? Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram, diga assim comigo, ó, voltaram alegres. Ou seja, voltaram festejando da grande vitória, obviamente, para Jerusalém. Vamos juntos, diga comigo assim, ó, pois o Senhor lhes enchera de alegria, diga, dando-lhes vitória sobre o que, gente? Seus inimigos. Todo mundo quer chegar nessa parte da vida. Pelo menos todas as pessoas normais, né? Pessoas que pensam, pessoas que têm projeto, pessoas que sonham, que têm esperança. Todo mundo quer chegar nessa fase de voltar de uma grande batalha com alegria, de voltar de uma grande situação com a conquista, de retornar do médico e ali ouvir do médico, está curado, de ir lá no banco e ouvir do gerente, ó, não deve mais nada. Todo mundo quer essas vitórias. De ir numa concessionária e poder comprar o carro dos sonhos, a casa dos sonhos. Tudo isso são vitórias. De receber a ligação, às vezes, de um cônjuge, de um filho, e ali fazer aquela reconciliação e restaurar aquele relacionamento. São vitórias importantes que as pessoas desejam na vida. De olhar para um final de ano como esse, chegando agora, dia 31 de dezembro, olhar e ver as lutas, as guerras, os enfrentamentos, mas também ver as vitórias, ver as conquistas. Então as pessoas, elas buscam e elas querem isso. Só que para alcançar essa vida e esse resultado, nós vamos encontrar em Josafá que ele tomou decisões e manteve decisões. Ele tomou a decisão e ele foi mantendo. E aí, se você lê todo 2 Crônicas 20, e ainda nós líamos então eu acho que foi dia 4, se eu não me engano, e ali nós vamos ver que ele foi tomando decisões, que a primeira foi consultar o Senhor, foi buscar Deus. Então, é muito fácil, por exemplo, a gente chegar aqui e dizer assim, olha, é um tempo de vitórias para nós, é um tempo de conquistas, de realizações. A primeira palavra que sai da nossa boca, o que é? Amém, eu tomo posse. Assim será em nome de Jesus. Só que nós precisamos parar e analisar se aquelas decisões que nós tomamos lá em janeiro, por exemplo, se nós estamos mantendo cada uma delas. Porque a Bíblia nos ensina que o final é sempre melhor do que o começo. Até no contexto da palavra profética, o melhor vinho foi servido no final da festa. Só que para chegarmos nesse grande nível, vamos parar e vamos analisar as decisões.
A primeira decisão de Josafá, qual foi? Buscar Deus. Ele consultou o Senhor. Ele praticou a lei da primícia. E aí, se eu ler aqui, tem Mateus 6,33, que a gente conhece de cor salteado. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Porque, veja bem, há pessoas que elas até tomam a decisão, não, eu vou buscar Deus. Eu vou fazer uma oração aqui, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ouvir um programa, eu vou assistir um culto. Ok. Mas em vez dela manter a decisão, que decisão? Eu vou continuar buscando a Deus. Eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar ouvindo os cultos, eu vou continuar ouvindo os programas, eu vou continuar meditando na palavra. Não, tem gente que toma a decisão só que é por um curto prazo de tempo. Tem prazo de validade. E a Bíblia não nos ensina isso. Ela nos ensina a praticar diariamente a lei da primícia. Então, quantas pessoas que elas começaram, por exemplo, na leitura da Bíblia, mas pararam. Quantas pessoas que lá em janeiro tomaram a decisão de estabelecer mais vezes no culto, por exemplo, na igreja. Tomaram a decisão de não perder nenhum programa da bispa, por exemplo. De não perder nenhuma ceia. De estar mais ativo na obra. De abrir mais jejuns na semana. Quantas pessoas que lá em janeiro até tomaram a decisão, tal dia, esse dia aqui é inegociável. Eu estou na madrugada com o Senhor. A decisão lá foi tomada. Mas será que a gente manteve? Será que cada um está mantendo? Porque é mais do que uma decisão, é manter a decisão. Diga assim comigo, decisões em cima de decisões. Não é uma decisão aqui, semana que vem, mês que vem, ano que vem, não. Porque isso não vai nos dar um grande resultado. Aí se eu vou para Provérbios 3, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração, priorizando a Ele, todo o seu, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não tem nem que explicar. Então é muito fácil nós chegarmos na história final de Josafá e ver que ele volta com alegria, com conquista, com realizações, com vitórias, e querer isso para a vida. Mas espera aí, qual foi o processo que ele passou? Quais foram as decisões que ele tomou e que ele manteve? Quais foram as decisões que foram tomadas e mantidas, consolidadas, estabelecidas na vida? Quantas decisões que você vem estabelecendo? Quantas escolhas que você vem estabelecendo? Para você chegar agora no final do ano, sabe, ter aquela certeza, foi o melhor ano da minha vida. Foi o ano que houve crescimento, houve pressão para todo lado, mas houve vitórias. Houve conquistas. Teve avanço, progresso. E quando você chega nessa certeza, você olha para trás e você vai vendo que cada decisão que você tomou, você manteve. Você consolidou, você estabeleceu cada uma delas. Desde o começo do ano, desde o ano passado, na verdade, ainda eu falava, acho que semana retrasada aqui, quando a palavra veio para nós desse vinho novo, eu tinha uma certeza no meu espírito, o vinho novo vai ser derramado. Em todos. Só que se o odre não for renovado, ele vai estourar. Então, ali é onde você para. Então, quando você recebe uma palavra profética, você tem que parar e rever a sua vida inteira. Então, eu digo por mim, eu parei, deixa eu analisar. O que tem ainda que simboliza um odre velho na minha vida? O que é que eu tenho que tirar? Quais são as decisões que eu tenho que estabelecer? Quais são as ações? Por quê? Porque eu sei que o vinho vai ser jorrado.
Só que se eu não tiver esse preparo, esse outro estoura. Que foi o que aconteceu. Então, quantas pessoas que elas estão chegando no final do ano, tendo a certeza, foi o melhor ano da minha vida. Outras nem tanto. Porque as decisões que foram tomadas em janeiro não foram mantidas e muito menos estabelecidas. É muito fácil querer uma grande vida. É o que todo mundo quer. É o que as pessoas sonham. Por isso você vê pessoas pulando processos, indo para o caminho da facilidade, querendo só tratar os sintomas e não a causa do problema. É o que mais tem. Só que tudo isso não nos leva para uma grande vida. Ainda essa semana alguém me ligou ainda. A pessoa ela foi fazer ganhou um acesso para participar de uma palestra de um cara grande, conhecido no mercado. A pessoa foi, a pessoa por si só ela não ia, porque o valor era um valor altíssimo, mas como ela ganhou, né, ele foi. E aí, resumindo, no final do dia, essa pessoa liga e fala assim, olha, pastor, se uma coisa que eu tenho a certeza é o seguinte, eu e a minha família, nós estamos no ministério certo. Porque tudo que eu ouvi desse cara hoje, que é um absurdo, todo mundo paga caro, é uma coisa que eu já ouvi na igreja, não tem nada de novo, e mais, o que é pregado na igreja é muito mais profundo. Então isso é maravilhoso. Por quê? Porque é o tipo de pessoa que ela está entendendo. Só existe uma coisa que cura, é o que o Senhor fala, é um caminho, uma verdade e uma vida. Mas para vivermos nesse caminho, para desfrutarmos dessa verdade, para termos essa vida, eu tenho que priorizar quem? Deus. Manter Ele no centro da minha vida. Manter o Senhor no centro e fazer essa construção em volta dEle. Com temor, com sabedoria, com visão, com discernimento. Aí nós vamos ver que a segunda decisão de Josafá foi abrir um jejum. Ainda no dia que eu preguei, eu falava, tem pessoas que quando a pressão chega, ela desconta na comida, no remédio, se tranca num quarto, compra, gasta, faz uma loucura com a vida. Josafá, no maior momento de pressão, ele abriu um jejum. E o Senhor nos ensina sobre isso. Quando você vai para Joel 2, diz assim, ó, agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Humildade. Porque o jejum, além do sacrifício, te leva a se humilhar diante de Deus. Se quebrantar diante do Senhor. Então, é o que eu estou falando. É uma decisão em cima da outra. É muito fácil querer um grande resultado, mas peraí, quais são as decisões? E eu vou bater, vai ficar um pouco maçante, mas é importante a gente entender. Porque, como a bispa falava ainda, quantas pessoas que já estão na cabeça assim, ó, ano que vem eu começo. Janeiro, dia 1º de janeiro não dá porque é quinta-feira, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, então eu começo na segunda. E, na verdade, não vai começar coisa nenhuma. Eu me lembro de alguém, eu estava me lembrando, a pessoa estava acima do peso e ela tomou a decisão de começar um exercício físico, uma dieta. Era no meio da semana, de noite, a pessoa falou assim, eu vou agora, botou um tênis no pé e saiu andando no quarteirão de casa ali. E ali estabeleceu. Porque não adianta. A tendência do ser humano é sempre jogar para frente. Não, amanhã eu faço isso, amanhã eu busco, amanhã eu melhoro, amanhã eu organizo, amanhã está igual o faraó. É rã para todo lado, é problema para todo lado. Moisés disse a ele, me deu o prazer de orar para você. Não, pode ser amanhã, eu aguento mais um dia ainda. Então a tendência das pessoas é essa. Ela sempre vai esticando aquilo. E você vai ver que uma hora aquilo vai estourar. Só que antes de estourar a bomba, Deus manda palavras para que possamos ajustar, reorganizar, alinhar. Ainda na semana passada, salvo engano, eu disse isso, que nós estamos vivendo um mover, se é assim que eu posso dizer, o Senhor nos chamando a um reparo, a uma organização,
há um alinhamento, há um ajuste. Para quê? Para nós não perdermos o nosso ano. Ainda recentemente eu fiz um atendimento com alguém, e ali eram situações feridas que a pessoa tinha, que ia mexer. E eu sabia que ia mexer. E aí eu comecei a fazer perguntas para a pessoa e ela disse, olha, eu não quero responder, eu quero ir embora. E eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, ignorar a sua dor não vai resolver o seu problema. Ignorar esse trauma não vai resolver, você vai ter que lidar com ele. Você vai ter que parar, você vai ter que cavucar, você vai ter que limpar. Porque enquanto você continuar desse jeito, você vai perder mais um ano da sua vida. Então olha que triste. A pessoa está vendo o problema, aquilo está doendo, está trazendo marcas terríveis para a vida dela, mas a pessoa decide ignorar. Ela deixa, está nem aí. Ela não para abrir um jejum e pedir graça para Deus, pedir misericórdia. Não, mas ela decide descontar nas pessoas, na comida, no remédio. Então, por exemplo, próxima sexta-feira nós temos mais um jejum. Se teve um ano que teve jejum, acho que foi esse, hein? Foi bastante jejum, por sinal. E quantas pessoas que vão pegar desses últimos tempos aí, que foram o jejum de 8 dias? Teve gente que só fez o primeiro. Teve pessoas que nem fizeram. Não, mas eu vou terminar meu ano num grande estilo. Não tem como. Não é fazendo o mínimo que a gente vai receber o máximo. Não é, como eu dizia recentemente aqui, não é pagando o preço que é conveniente a nós, que nós vamos desfrutar de uma grande vida. Quantas pessoas que eu já vi trocar momentos importantes, momentos como um jejum, que é muito importante, por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa você pode fazer qualquer outro dia. Ah, mas um jejum eu também posso fazer qualquer outro dia, é verdade. Mas se o Senhor nos chama, como o jejum de 8 dias, que foi uma convocação para a igreja, peraí, por que eu não vou entrar nesse portal? Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o quê. A gente sempre vai ter alguma coisa. Você já reparou que tudo que é para carne, a gente sempre procura, acha um trem para fazer, é um negócio aqui, é outro ali, sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ser assim. Por isso que nós precisamos ser intencionais. Você vai ver que Josafá, do início ao fim, foi intencional. Vou buscar Deus, eu vou abrir um jejum. O próprio Jesus nos ensinou sobre isso. Fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Então, não adianta, o jejum, ele produz uma explosão no mundo espiritual. E ele vai trazer definições importantíssimas. Vai trazer resultados importantíssimos. Hoje ainda, agora no culto, eu dizia isso para a igreja. Pega esses últimos dias e dê a Deus o que você não deu ainda. Paga o preço que você não pagou ainda. Porque é aquilo, né? Antes tarde do que nunca. Porque quando chegar 31 de dezembro, 23h59, bateu meia-noite, 2026, acabou o ano. O que fez, o que deixou de fazer foi, e agora? Mas é o que eu dizia semana passada, por que eu vou aceitar terminar o ano com esse sentimento de frustração? Olhar para trás e ver que eu perdi mais um tempo da minha vida, mais um ano da minha vida. É a pior coisa que tem. Por isso que o Senhor nos chama para esse nível, um nível de aproximação. Agora, vai vendo como que as decisões de Josafá, elas vão sendo bem alinhadas. Ok, eu decidi buscar Deus, priorizar a Deus. Então, como que eu não tenho tempo para jejuar? Você já viu pessoas que falam que prioriza a Deus, mas no jejum não estão? Num dia de sacrifício, de adoração, cadê elas? Não, mas Deus é minha prioridade. Como? Muitos vão se enganando. Então, Josafá, ok, priorizou a Deus. Segunda decisão, vamos abrir um jejum. Não tem como eu dizer que eu priorizo a Deus, sendo que eu não jejuo.
sendo que eu não busco, sendo que eu não sacrifico a minha carne, sendo que eu não tenho esse momento de separação, de consagração, aonde eu estou me limpando, me purificando, não só em questão de alimento, mas em tudo. Né? Hoje em dia, o grande problema, o celular, as mídias, as redes sociais. Então a pessoa vai lá e ela tira, não, pera aí, eu vou me limpar, eu vou me purificar. Não, mas eu priorizo a Deus. Então, mas o teu Deus não está te pedindo nada. Eu me lembro uma vez que no atendimento, eu falei assim para a pessoa, vem cá, Deus não está te pedindo nada, não? Não, 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 Deus não me pediu nada. Te pediu um jejum, não? Não. Não te pediu para sacrificar, não? Não, também não. Ele não pediu para você fazer o propósito certinho? Não, não pediu, não. Falei, nossa, mas que Deus bonzinho é esse? Não está te exigindo nada? Não, está tudo certo. Falei, olha, então é bom você rever que Deus você está servindo. Porque o Deus que eu conheço, ele vai nos exigir um comportamento diferente. Ele vai nos ensinar sobre o sacrifício. Ele vai nos levar a rompimentos. Ele vai nos levar a fazer o que nós não queremos fazer. Não, mas esse Deus não te pediu nada. Não, não. Está tudo bem comigo. E olha, então tem algo de errado aí. Ou você é muito crente, ou eu não sou nada de crente. Né? Não é possível. Então as pessoas elas vão se enganando. E é lamentável isso. E temos vivido essa era, onde as pessoas elas estão indo, né, para a hipergraça, venha como está e permaneça como está. Não, não precisa jejuar, não precisa orar, não precisa buscar, não precisa nada. Não. Pode tudo. Pode fumar, pode beber, pode se drogar, pode, faz o que você quiser. Você só não pode entrar no céu desse jeito. Que a minha Bíblia me ensina que na cidade santa não entra nada impuro. Então, mais uma decisão sábia de Josafá. Eu priorizo, então se eu priorizo, eu tenho que ter um momento de separação. Eu vou abrir um jejum. Se eu priorizo, eu tenho um momento de consagração. Se eu priorizo, eu tenho um momento que só é eu e Deus e mais ninguém. Não tem cônjuge, não tem filho, não tem celular, não tem nada. Ó, esse é o meu momento com Deus. Pastor, mas esse tempo eu não tenho ainda. Da meia-noite às 6, geralmente você dorme. Tira um tempinho lá. 30 minutos da sua madrugada, 1 hora. Quando a gente quer, a gente arruma um jeito, a gente sabe disso. Quando algo está dentro da nossa zona de interesse, a gente faz. É ou não é, gente? Nós fazemos. Aí Josafá, então, eu priorizo, eu tenho meus momentos de jejum, de separação. A outra decisão, eu vou para o templo. Aí, Salmos diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 27, uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi falando, eu priorizo, eu tenho meus momentos de consagração, eu estou aonde? No templo. Está vendo que as decisões que ele vai tomando, está tudo uma ligada com a outra? Então, o pontapé inicial, eu priorizo a Deus. Tá, mas eu digo que eu priorizo, mas eu não tenho tempo para ir para a igreja? No domingo, tem crente que só vem de domingo para a igreja, é igual macarrão, só aparece no domingo. No domingo você vê, não, pode ter certeza, no domingo eu vou te encontrar. Não, e se fosse todo domingo estava bom. É o domingo da ceia. E olhe lá. Tem. Aparece de vez em quando. A gente sabe que as redes sociais, a transmissão é muito importante, ajuda bastante. Mas muitas pessoas vão se acomodando com ela. Muitas vezes mora por perto da igreja e não faz o sacrifício, se é que a gente pode chamar de um sacrifício. Não, peraí, eu quero estar no templo. Deus é minha prioridade. Gente, todo mundo aqui sabe e pode concordar comigo. Uma coisa é a gente orar em casa. Outra coisa é a gente estar no templo. É ou não é? É diferente. A tua casa pode ser um cantinho do céu consagrado, bonitinho, tudo certinho. Maravilhoso. Mas o ambiente igreja é outra coisa. É diferente. Nós sabemos disso. Então,
eu priorizo a Deus, mas eu não tenho tempo para ir para a igreja. Você vai vendo que a conta não fecha. A coisa não está batendo certinho. O que mais nós encontramos são pessoas assim. Não, eu amo a Deus, Deus é minha prioridade, Deus é meu tudo, mas eu não vejo a necessidade de estar na igreja. Uma vez no interior eu atendi alguém assim, eu falei assim, olha, desculpa, mas não faz sentido o que você está falando. Como você diz para mim que ama a Deus, que Deus é seu tudo, que Deus é sua prioridade, mas na mesma fala você está falando que não vê a necessidade de estar na igreja? Que Deus é esse que você está servindo então? Porque o que eu aprendo na Bíblia, eu vejo Jesus indo na sinagoga pregando, estando na igreja, estando no templo. Não, é que eu não vejo a necessidade disso. Então as pessoas, elas vivem nessa enganação. Por isso que nós precisamos sempre, todo dia, buscar por discernimento mais e mais. Para nós não cairmos num engano desse. Espera aí, eu digo que eu priorizo a Deus, mas eu não tenho tempo para ir para a igreja, para a casa do Pai. Eu não invisto na casa do Pai. Eu não estou ali, eu não apoio, não faço nada. Só estou tirando em vez de acrescentar, de agregar, de colocar. Não, a conta não está fechando. Ainda na semana passada eu dizia de conhecer pessoas que Deus era tudo para ela, que o coração estava cheio de Deus, mas daqui a pouco a pessoa estava falando que tinha ódio contra não sei quem. Não, espera aí, tem algo de errado. Ou você está odiando alguém, ou você está cheio de Deus, os dois não funciona. Quem está entendendo, por favor? Primeira decisão de Josafá, eu priorizo a Deus. Vai trazendo para a vida. Muitas vezes a gente está só aqui, ó. Não, eu priorizo, Deus é minha prioridade. Glória a Deus, aleluia, amém. Né? Às vezes eu brinco com alguns, cuidado, não levanta muito a mão não, senão Deus te leva hoje. Tão santo que você é. Cuidado. Não estou na igreja, não jejuo, não faço nada, mas eu amo a Deus. Outra decisão de Josafá, ser submisso totalmente a Deus. Tiago 4 diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Filipenses diz, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Quem? Jesus. Foi submisso a Deus. Quantas vezes, então, volto lá na primeira decisão de Josafá, eu priorizo a Deus. Mas Deus me pede para fazer A, eu faço qualquer outra coisa, menos A. Eu não obedeço, não tem nada. Deus me mostra, Deus me conduz, Deus me guia, Ele me ensina a depender dEle. Mas não, eu quero depender das minhas emoções ainda, dos meus sentimentos. Não, mas eu priorizo a Deus. Você está conseguindo entender que no final das contas a conta não fecha? É igual óleo e água, não está batendo, não está misturando, não. Aonde nesse processo que está tendo falhas? Espera aí, será que até hoje eu não entendi o que é priorizar a Deus de verdade? Porque se eu priorizo a Deus, vamos pelo óbvio. Eu tenho momento de separação, consagração, eu tenho o dia do jejum. É ou não é? Se eu priorizo a Deus, o básico, eu tô no templo. Eu faço de tudo para estar aqui. Por quê? Porque eu entendo que cada culto é um grande mover e eu não quero estar de fora. De último caso, eu acompanho na transmissão, mas eu faço de tudo para estar, para participar. Se eu priorizo a Deus, eu tenho tempo de qualidade com Ele, no reino, na obra. Se eu priorizo a Deus, eu sou submisso a Ele. Que Ele falar, está falado. Não vou questionar, não vou perguntar por que isso, porque não, é isso. Ok, Senhor, eu dependo do Senhor, o Senhor é isso, e você segue a vida. Aí, mais uma decisão importante de Josafá, ele creu na palavra. Tá tudo ligado à primeira decisão. Como eu digo que Deus é minha prioridade,
se quando a palavra é pregada eu não creio nela? Eu estou ali questionando, murmurando, apresentando, né, os meus questionamentos. Não, mas Senhor, é que isso, é que aquilo, não sei o que e tal. Se Deus é a minha prioridade, o que está saindo do altar é lei na minha vida. Se eu estou gostando ou não, eu estou fazendo. Entendeu ou não? É lei. Eu não vou perguntar o porquê disso, o porquê daquilo. Eu simplesmente vou obedecer. O momento pode ser caótico. Se Deus está falando, faça isso. E mesmo que eu não estou vendo sentido nenhum, eu creio na palavra que Ele me deu. Então eu faço. Eu agarro aquela palavra, eu dou os passos de fé que são necessários. Eu vou me movimentar onde é preciso. Se Deus mandou ficar quietinho nesse canto, eu não vou sair daqui. Ah, mas o Senhor não estou gostando. Não, ó. É aquilo, ó. É só duas palavrinhas. Sim, Senhor. Ok, estou fazendo. E você vê que Tiago fala sobre isso, né? Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes. Então tem gente, ó, volto, eu priorizo a Deus, mas quando a palavra é pregada, eu só estou ouvindo só. A pessoa, ela vai meio que pincelando, né? Ah, olha, foi agradável para mim, foi conveniente. Nossa, Deus falou comigo hoje. Mas quando a palavra é de correção, já está caçando alguém na igreja. Eu acho que é por irmão aqui, ó. Gente, uma vez, no atendimento, a pessoa veio falar comigo e ela falou assim, pastor, sabe aquele dia que você está pregando e tal? Numa sexta-feira. Falei, lembro. A pessoa sentava na última fileira da igreja. A pessoa disse assim, ó, aquele dia eu cacei alguém na igreja para jogar a palavra nas costas dela. E aí eu já não estava nem prestando atenção no culto mais. Só estava caçando alguém, aí eu acho que eu encontrei uma pessoa lá, a palavra é para o fulano. Olha, é certinho, dá mais cidade pequena, né? Não é, olha, tá batendo certinho nele, é dele mesmo. Só falta falar o nome dele no culto. Aí a pessoa falou para mim, mas na verdade a palavra era para mim. Mas eu estava ignorando ela. Eu estava querendo que o outro assumisse a bronca aí. Porque não era conveniente, não estava massageando o meu ego, mas estava me levando a um rompimento, a organizar as coisas, e é tudo que eu não queria. Mas Deus é minha prioridade. Eu busco a Deus, mas eu não creio na palavra que liberta, que cura, que transforma, que sara. Eu não creio na verdade absoluta que vai mostrar para mim, para você, quem somos de fato. Não é o que alguém está falando, mas é o que ela diz. Eu ainda sempre falo que eu escuto muito, infelizmente, muitas pessoas falando, não, meu médico disse, o meu advogado disse, não sei quem diz. Eu escuto poucos dizendo assim, ó, a minha Bíblia falou isso. O que é que a sua Bíblia diz? Por que não parar diante de um problema, por exemplo, em vez de deixar os sentimentos dominar, das emoções, de tantas outras coisas, as pressões, por que não parar e fazer a seguinte pergunta: o que a minha Bíblia fala sobre isso? Qual é a direção que a minha Bíblia está dando para isso? Gente, quando nós chegamos nesse nível, é maravilhoso. Nós evitamos tantos problemas na vida. Evitamos tantos desgastes. Por quê? Porque quando nós recorremos à palavra, porque cremos na palavra, ela vai nos dar a direção exata do que fazer. E mesmo se o caminho parece meio escuro ali, meio sinistro, Deus vai conduzindo. Podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas nenhum mal acontece conosco.
Ele nos guarda. É ou não é? É o que a palavra nos garante. Espera aí, por que não crer numa palavra dessa? Por que não acreditar numa palavra tão profunda? Ainda é o que eu dizia para a pessoa que me ligou essa semana, que participou lá do palestrante e tal. Eu dizia assim para ela, olha, tudo que esse povo ensina só trata o sintoma. Só vai dar uma maquiada ali para a pessoa sair melhor, tal. Nossa, agora vai não sei o quê. Mas o que cura lá no profundo, lá no coração é a palavra. Se a palavra não entra, não cura. Se a palavra não entra, o caráter não é transformado. Nada acontece. Pode só tratar um sintoma. Mas daqui a pouco o problema está lá de novo. E volta pior. Pior, por quê? Porque não foi lidado, não foi tratado, não se aprofundou naquilo. Porque a palavra não entrou. Gente, aonde a palavra entra, muda. O caráter muda, a essência muda, a visão muda, o seu vocabulário muda, a sua postura muda. É uma mudança literal. Você fica você se torna uma pessoa irreconhecível, literalmente. Por quê? Porque aonde a palavra entra, ela traz vida. Você nunca vai encontrar uma pessoa no mesmo lugar quando a palavra está entrando. Não. Você vai ver essa pessoa crescendo, avançando. Às vezes, como se diz, né, no passo da tartaruga. Mas ela está indo. Ela não está parada. Está entrando. Trazendo consciência. Clareando as coisas. Quem está entendendo, por favor? Tudo isso é da primeira decisão de priorizar a Deus. Se eu priorizo a Deus, eu creio na palavra. Eu simplesmente creio. Eu tomo posse, é isso aqui, eu não vou abrir mão. Quantas pessoas que trocam uma palavra por um sentimento? Por um prazer momentâneo? Quantas pessoas que trocam a palavra por qualquer outra bobagem? Coisas pequenas, miseráveis, passageiras. É lamentável. A palavra é a única coisa, a única fonte que nos cura de verdade. Que nos liberta de dentro para fora, externamente, tudo. É um combo completo. Aí, outra decisão que nós vamos ver em Josafá. Ele para. A estratégia militar dele foi qual? Manda os levitas lá, vamos louvando e adorando a Deus. Vamos louvando, vamos ter atitudes de louvores ao Senhor. O momento é caótico, é tenso. Não, ouvir uma sofrência não vai resolver, não. Não, deixa o trem quieto. Vamos botar um louvor para ouvir. E aí é a mesma coisa. Como que eu posso dizer que eu priorizo a Deus, mas na minha playlist lá só tem música mundana? Fazendo questão de música agora mesmo. Só tem música mundana. Eu não vou nem falar o nome dos cantores para não ficar feio para alguns. Mas é um pior que o outro. Gente, se tem um trem que eu fico indignado, é quando uma pessoa está com a vida sofrida e ela resolve ouvir uma música mais sofrida ainda. Mas não entra, eu falo, meu Deus do céu. Eu entendo, eu já passei por isso também, eu entendo, eu tenho misericórdia. Mas você fala, gente, tá na cara que esse negócio não vai dar certo. A pessoa foi lá, ela, infelizmente ou felizmente, sei lá, o namoro não deu certo, traição e não sei o quê. Aí a pessoa decide ouvir uma música que fala sobre traição. Gente, faz sentido um trem desse? Para mim não faz. De jeito nenhum. Eu dizia ainda, esses tempos atrás, eu gosto de louvor, mas eu não gosto daqueles louvor, sabe aquele louvor lerdo? Nada contra quem gosta, tá? Tem gente que gosta assim, olha, eu não gosto. Eu vou fazer um negócio ali, eu já boto um louvor mais agitado para dar um... A minha esposa não, ela vai limpar a casa, ela coloca, aquieta minha alma. Nossa, tá sossegado agora, e agora vai embora. Cada um é cada um. Cada um tem um estilo, né?
Então, se tratando desse contexto de música, no caso literal, a pessoa está num momento difícil e ela está ouvindo coisas que não prestam, que não acrescenta, que não traz ali um conforto para a alma dela, para o espírito dela. Aí eu posso lembrar aqui da passagem clássica, que é essa daqui, ó, Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E por fim, você conhece a história, as portas se abriram e viveram um grande milagre. Simplesmente pararam para louvar a Deus. Gente, quem prioriza a Deus não vai ter na playlist lá música secular não, viu? Deixa eu te contar esse segredo aí, não vai ter não. Por quê? Porque você sabe que não agrega. Não, mas olha, a letra não tem nada demais. No que agrega a sua vida? Tem coisas que não são pecados? Tem. Tem música lá, mas não, essa música vai me mandar para o inferno? Talvez não. Mas o que ela está agregando à sua vida? Você já parou para pensar? Não, a gente não está aqui, nós somos um bando de religiosos. Não, não, nada disso. Você simplesmente para e pergunta, tá bom, ok, eu gosto dessa letra aqui, eu gosto dessa melodia, desse ritmo e tal. Espera aí, deixa eu parar um tiquinho. No que isso está agregando à minha vida? Está me levando para mais perto de Deus? Está me dando esperança? Essa música está te levando a lembrar do que, às vezes? Está te levando a lembrar de uma infância, às vezes, sofrida, de um relacionamento antigo, não sei. Quem está entendendo, por favor, gente? É o básico do básico. Então, peraí, eu decido ouvir coisas que vão agregar à minha vida. Louvores que vão agregar, que vão... porque muitas vezes você não consegue se expressar numa oração, o louvor é a sua oração. Você está louvando ali, você está orando a Deus. E por fim, mais uma decisão de Josafá é o culto de ações de graças. Sejam conhecidas, filipenses, diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Lucas 17, um deles, quando viu, que é o caso dos 10 leprosos, um deles, quando viu que estava curado, voltou glorificando a Deus. Então eu vou ter aqueles momentos de ação de graça. Chamar minha família, ter o meu momento de louvor, de adoração. Crente gosta de comer, né? Então faz um pratinho ali. Aquele momento reunido com a família, com os amigos, testemunhando o que Deus fez. Porque aqui no contexto de Josafá, esse culto, que eles voltam para o templo, você conhece a história, eles voltaram com as vitórias e com as conquistas. Então você faz aquele momento que você está partilhando com as pessoas, com seus filhos, os feitos do Senhor, com um amigo seu, um colega seu. Enfim, tem muito assunto, mas eu não tenho tempo mais. Mas você vai vendo que a primeira decisão de Josafá, que foi buscar Deus, antes de mais nada, foi levando ele a tomar outras decisões que estavam totalmente alinhadas à primeira decisão. E aí eu fecho com Joel 3, que diz assim, ó, multidões, multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então, hoje é 22 de dezembro. Daqui a pouquinho, 23. O ano está acabando. Quais são as decisões que nós vamos tomar e manter? Porque você sabe que como você sai de um ano, é como você entra no próximo. Não espere o ano virar. Porque todo mundo sabe que a tendência é não fazer. É ou não é, gente? Então nós temos o hoje.
o dia que o Senhor fez para nós. Decisões em cima de decisões. Se eu digo que eu amo a Deus, se eu digo que eu priorizo a Deus, todas as outras minhas decisões estão totalmente baseadas nessa primeira e grande decisão. Amém, pessoal? Coloque-se em pé, por gentileza, com o seu projeto no seu coração, seus olhos fechados. Eu convido você a fazer essa reflexão aí hoje. Nesses poucos minutos que a gente tem aqui ainda. Traga a sua consciência. Quais foram as decisões que você tomou lá em janeiro? E talvez você não estabeleceu elas. Não manteve elas. Ou as decisões que você tomou agora, dia 1º de dezembro. Naquele desespero, né? Não, eu vou terminar diferente, que não sei o quê, não vou terminar do mesmo jeito, eu vou me posicionar, eu vou orar, vou buscar, vou estar no propósito, vou me entregar de verdade. Será que hoje, 22 de dezembro, nós estamos mantendo as mesmas decisões? Que nós tomamos 1º de dezembro, agora, começo do mês. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor e peça a Ele: Senhor, me ajuda. Eu estou me levantando aqui hoje, eu vou estabelecer essa decisão, Senhor. Eu não vou ser esse tipo de pessoa que começa e para, que toma até boas decisões, mas não mantém nenhuma delas, daqui a pouco se perde, se volta àquele passado, aquelas práticas, aquele padrão. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço, meu Deus, passa com teu sangue sobre as nossas vidas aqui agora, Senhor. Meu Deus, que a palavra ela possa ecoar aos corações, trazendo cada um clareza, discernimento, meu Deus, visão, Senhor, trazendo a consciência de cada um de nós, decisões, meu Pai, que nós tomamos, mas não mantemos, Senhor, para que possamos agora, nessa reta final, estabelecer nas nossas vidas, ó meu Pai, manter na nossa vida, Senhor, essas decisões, meu Pai, que nos levam a uma grande vida, ó meu Deus, a resultados poderosos, a conquista, Senhor, a um tempo de alegria, ó meu Deus, a um tempo de realização, há um tempo, meu Pai, de grandeza. Eu peço, meu Deus, passa com teu sangue sobre cada um aqui agora. Ó meu Deus, ajuda-nos, meu Pai, ajuda-nos, Senhor, para que nós não venhamos perder o ano. Ó meu Pai, para que nós não venhamos, Senhor, meu Deus, fracassar. Não, meu Pai, o Senhor não tem isso para nós. O Senhor tem uma grande vida. Meu Deus, o Senhor está garantindo desde o começo desse ano que o Senhor iria derramar do melhor vinho, ó meu Deus, e essa palavra, Senhor, ela é real, ela é viva, ó meu Deus, e ela acontece na vida daquele que crê, que se alinha, ó meu Deus. Então eu peço, Senhor, nem que for nos últimos dias do ano, que essa pessoa possa se alinhar, ó meu Pai, que ela possa ajustar a vida dela, que ela possa se levantar, Senhor, com decisões importantes, ó meu Deus, e manter, estabelecer, consolidar, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, passa com teu sangue sobre cada um, meu Pai, e que em nome de Jesus, Senhor, essas crenças malditas, ó meu Pai, esses sentimentos malditos, esses padrões, meu Pai, essa autossabotagem que leva essa pessoa, meu Deus, destruir com a própria vida, arruinar com a própria vida. Quantas pessoas, meu Deus, que tem, Senhor, destruído, meu Pai, com a casa dela, com a família dela, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, passa com teu sangue agora, ó meu Deus, e que esse mal que atuou, meu Pai, na vida dela, que tem atuado na casa, na família, que muitas vezes, Senhor, vem, ó meu Pai, de geração em geração, meu Deus, passa com teu sangue agora, e que essa atuação maldita, em nome de Jesus, que não prevaleça, em nome de Jesus, que não prevaleça, mas que retroceda, e que caia por terra e saia, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, passa com teu sangue sobre cada um. Meu Pai, levanta cada um com poder, Senhor.
Levanta cada um com mais autoridade, levanta cada um com mais força, levanta cada um, Senhor, para que cada um possa terminar 2025 num alto nível. Meu Deus, desfrutando, Senhor, provando desse vinho novo. Ajuda-nos, meu Pai. Senhor, nos dê consciência, nos dê clareza, nos dê visão, nos dê sabedoria, Senhor. Senhor, há pessoas aqui que estão se levantando, que entenderam a palavra. Senhor, não adianta eu dizer que eu priorizo, mas eu não oro, eu não jejuo, eu não creio, eu não me rendo. Então, Senhor, é uma palavra tão simples, já ouvimos tantas vezes, mas nós não podemos nos esquecer, Senhor, porque a tendência é esquecer. É como nós ainda ouvíamos no próprio domingo ontem, Senhor. O paladar, ele muda. O milagre vai se tornando detestável. E quantos vão desprezando. Mas eu oro e eu peço, tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai. Que nessa noite, nessa casa firme, nessa segunda-feira, que a palavra possa ter explodido em nosso coração. Meu Deus, porque essa palavra ela nos dá uma consciência de ajustar, de alinhar, de reparar, de mudar o que é preciso. Então que assim seja, Senhor. Que essas situações que essa pessoa vem enfrentando, que ela colocou nesse projeto, que definitivamente que isso caia por terra, Senhor. E que ela possa viver, meu Deus, e ter a alegria de chegar agora, dia 31 de dezembro, semana que vem, olhar e dizer, olha, foi o melhor ano da minha vida. Eu tomei decisões, eu mantive elas. Nos últimos dias eu me posicionei com muito mais firmeza. E eu atraí esse vinho novo, eu atraí essa glória nova. Eu estou provando de algo que eu não provei. Eu estou vivendo algo que eu nunca vivi. Que ela tenha o prazer, Senhor, a alegria de olhar, meu Deus, e ver que valeu a pena manter, estabelecer cada decisão na vida. Em nome de Jesus, Senhor. Continue falando aos corações. Nós seguimos, meu Pai, nessa madrugada ainda. Daqui a pouco tem a oração com a pastora Jéssica, as mulheres. Daqui a pouco o bispo Fernando. Daqui a pouco tem culto às 5, culto às 7, culto às 9, nós estamos no propósito. 15, 19h30. Daqui a pouco é Natal. Meu Deus, e que ninguém venha se distrair com as festividades. Tudo isso é gostoso, é importante, a gente sabe disso. Mas nada é mais importante, Senhor, do que guardar a palavra, a Tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus, continue falando, tocando profundamente, e que assim possamos crescer e ter o melhor final de ano das nossas vidas até então, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoo cada um, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo
e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.